aplaudir ao Senhor Jesus uma vez mais? Graça e paz, querida igreja. Para mim, para minha esposa, uma alegria e honra estar com vocês aqui nesta noite. Há muito tempo desejava. Temos desfrutado de uma grande amizade com o pastor Jackson e pastor Akemi e sua família já há muitos anos. E hoje Deus nos permitiu estar com vocês. Por favor, tome assento. Eu realmente estou feliz em poder estar esses dias aqui em Londres, participar deste culto, dos trabalhos que seguem amanhã. Temos trabalhado ali em São Paulo e o Senhor também nos chamou para o ministério já há alguns anos. Servimos a igreja, cuidando ali de um rebanho que o Senhor nos deu na Grande São Paulo, em Jandira. Uma cidade periférica, uma cidade muito abençoada. E eu fico emocionado de estar aqui com vocês, porque nós acompanhamos o trabalho da Catedral. Pastor Paulo, pastora Marta, pastor Adilson, sua esposa, pastor Alisson, Tatiane, a esposa, pastora Tatiane, pastor Balder, pastor Rosana, estiveram conosco ali também algumas vezes, e hoje o Senhor nos permite estar aqui. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto. Na verdade, eu vou usar como base daquilo que está no meu coração para vos falar nesta noite, 2 ou 3 versos, mas vamos falar do contexto e da aplicação desse texto, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versos 5 e 6 e o verso 12. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Verso 12. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. Quantos podem dizer amém? O apóstolo Paulo, ele em prisão, quando escreve essa carta, ele mostra aqui um grande prazer, uma grande satisfação pelas coisas de Deus. Deus revela a ele mistérios ocultos, a própria igreja que ele retrata nessa carta aos Efésios. Ele diz que esse mistério estava oculto, que nem os anjos, nem as potestades sabiam desse mistério chamado igreja, que somos nós. E ele retrata isto com muita alegria. E quando ele começa a escrever essa carta, ele já começa louvando: bendito Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E ele vai demonstrando nas suas palavras uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande em servir ao Senhor, em ser servo do Senhor, em ser um ministro do Senhor. Ele fala da sua disposição, de estar pronto a gastar a sua vida em prol do Evangelho. Ele não se limita em espaço, em tempo. E ele permite-se gastar. Todo o tempo dele era muito precioso, em viagens, em missão, em oração, em leitura, em abraços, evangelizando. Mas as suas cartas expressam de uma forma muito clara, em Efésios nós vamos ver isto.
essa celebração, essa alegria, de mostrar que Deus, no seu conselho superior, imagine Deus, irmãos, soberano em tudo. E quando, em algumas palavras aqui nós vamos consultar, quando se traduz para o português o beneplácito, nós vamos entender que Deus, num conselho ainda superior, na sua vontade máxima, Ele nos escolheu como seu povo, nos escolheu como igreja, por meio do Filho, antes da fundação, antes de criar todas as coisas. Deus já havia escolhido a cada um de nós, para ser seu, como povo dEle, como igreja dEle, por meio de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, nos resgatando, nos comprando. Deus, na sua vontade, foi o que nós lemos, na sua plena vontade, nos escolheu, nos fez herdeiro, nos chama de filhos. Nós temos um Pai, nós somos os seus filhos. Isso tudo o apóstolo Paulo fala, nos garantiu pelo Cordeiro, pelo sacrifício, por meio do sangue de Jesus, que nos comprou como seu. E ainda nessa carta, ainda nesse capítulo 1, ele vem dizer que nos deu também o Espírito Santo como penhor, como garantia. Como penhorar é dar algo para sustentar o real valor. Jesus nos compra e fala assim: você tem valor, então eu estou dando o meu Espírito, você tem meu Espírito Santo, até que eu venha. Enquanto Ele não volta, nós temos a presença dEle, o Espírito Santo em nossas vidas, um penhor, testificando em nós, em nosso coração, em nosso íntimo, nós somos dEle, somos filho dEle. Não tem como um crente salvo em Jesus Cristo, que confessa Jesus, não ter alegria no coração e dizer: eu tenho certeza que eu sou filho, porque eu sinto o Espírito Santo de Deus em mim. Esse Espírito que está aqui, o Espírito de Deus, que nos alegra, que nos faz viver esse ambiente de comunhão tão maravilhoso. Então Paulo escreve, não negando que ele passa tribulações, que ele passa dificuldades, que ele tem sofrimentos, ele não nega isso. Mas ele diz que em meio a essas tribulações, em meio às lutas, em meio a tantas perseguições, algo dentro dele explodia de alegria, em louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. E é isso que eu vejo no início dessa carta. O apóstolo Paulo celebrando, trazendo duas expressões que são expressões que identificam a igreja de Cristo Jesus em toda a sua ação de louvor. Louvor pela glória, reconhecendo a glória de Deus. E louvor em gratidão, reconhecendo que Ele fez e faz tudo por nós. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós vamos ver que o povo de Israel fazia muitas festas, também louvava o Senhor. E alguns textos, alguns temas, termos comuns que traduzimos, diz assim: olha, quando você louvar o Senhor, diz os textos em hebraico, faça ruído, faça movimento, grite, movimente o teu corpo, faça barulho, com barulho de voz, barulho de instrumentos, barulho de toda sorte. Tanto é que quando os hebreus faziam festa no arraial, de longe se escutava: eles estão em festa, eles estão celebrando, porque eles gritavam mesmo, eles faziam barulho, tudo que pudesse ser executado com som, eles usavam para dizer: nós estamos louvando a Deus, nós somos um povo de Deus. E eles se identificavam, e o povo de Deus era reconhecido e conhecido por meio do louvor. E fazendo isto, eles demonstravam com as suas atitudes: nós temos um Senhor, nós temos um Deus, nós reconhecemos a sua virtude, o seu poder, a sua glória, nós nos curvamos diante dele e nós o adoramos. Então nós vamos ver no Antigo Testamento que louvava o Senhor, eles louvavam de diferentes formas. Mas no Novo Testamento nós vamos ver expressões que fala do louvor a Deus, como cânticos espirituais,
louvor a Deus, como as nossas vidas em louvor a Deus. Mas o que o apóstolo Paulo fala nos textos diz muito a respeito de como é o nosso culto e como deve ser a expressão de louvor em nossa alma, em nosso coração. Porque se no Antigo Testamento nós vamos ver o povo louvando ao Senhor, e o salmista dizendo: louvai ao Senhor, louvai ao Senhor porque Ele é bom, louvai ao Senhor pelas suas misericórdias, louvai ao Senhor por sua benignidade. Os salmos diz assim, um dos salmos que eu gosto muito diz: louve ao Senhor, louvai ao Senhor, do nascer ao pôr do sol. Do nascer do sol ao ocaso, louvai ao Senhor. Ou seja, ao acordar, já acorde louvando ao Senhor. Durante o dia, em todas as atividades, quer trabalhando, quer estudando, fazendo as atividades de um dia, talvez até um exercício, mas você está ali louvando ao Senhor. O sol nasceu, você está louvando ao Senhor, o sol está se pondo, e lá está o crente louvando ao Senhor. Do nascer ao pôr do sol. Louvai ao Senhor, porque Ele é Senhor dos senhores. Louvai ao Senhor, porque Ele é Deus dos céus, é Deus na terra. Louvai ao Senhor, porque não há outro igual a Ele. Louvai ao Senhor, porque Ele é Rei, e é Rei dos reis. Louvai ao Senhor, porque Ele é Deus, Deus dos deuses. E os textos dos salmos vai implicando em mostrar para nós como deve ser a nossa atitude de louvor ao nosso Deus. Louvai ao Senhor porque é bom. Cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável. E diz, decoroso é louvar o Senhor. A igreja, ela aprendeu isso muito bem. Louvar ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. O salmista diz ainda: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. São palavras dos salmos, são muitos os salmos que vêm dizer para nós de uma atitude de louvor ao nosso Deus. Mas como eu disse, os termos usados no Novo Testamento implica muito nessas duas condições. Louvor com ações de graças, dar graças ao Senhor. Sugere a pessoa que louva a Deus em uma atitude próxima, de intimidade, mas reconhecendo, agradecendo. Ele fez tudo por mim. Então eu tenho gratidão no meu coração. Então eu louvo ao Senhor em ações de graça. Aqui é o ato de reconhecimento de alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. É quando há gratidão no coração. E a outra expressão é do bem dizer. É de louvar o Senhor dando glória. É declarar a Deus como bendito. É glorificar. É louvar ao Senhor pelos seus atributos. Porque Ele é Deus. Porque Ele é amor. Porque Ele é onisciente. Porque Ele é onipresente. Porque Ele é todo poderoso. Então nós olhamos para o nosso Deus e nós o louvamos, bendizendo o nome do Senhor e dando glória ao seu nome. O salmista também fazia isso. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Há muitas outras expressões para definir termos de louvores, mas uma das coisas que nós observamos na palavra de Deus é a forma imperativa com que o Senhor fala conosco, ordenando ao povo a louvar ao Senhor como deve ser a nossa atitude, o nosso culto. Então, quando nós olhamos da forma imperativa, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, nós vamos entender que isso independe das circunstâncias.
independe do momento que nós estamos vivendo, independe até mesmo da nossa vontade. Porque, por vezes, nós encontramos alguém ou nós mesmos um pouco abatido, um pouco triste, desapontado, desesperançoso, com situações adversas que nós não queríamos estar experimentando ou passando por elas. E alguém pode dizer: hoje eu não vou cantar, hoje eu não estou bem. Mas a palavra de Deus não nos ensina assim. A palavra de Deus nos ensina que em todo tempo, independentemente das circunstâncias, daquilo que estamos vivendo ou experimentando naquele momento, nós devemos louvar ao Senhor. E a maior experiência que nós podemos ter, e eu posso dizer, até mesmo por ter sido desde pequeno músico na casa do Senhor e tendo aprendido instrumentos e tocados até mesmo em orquestras sinfônicas em São Paulo, eu pude entender que não há maior cura na alma, não há maior satisfação, mesmo quando a lágrima queima, quando as coisas estão difíceis, e você abrir a boca e dizer: Senhor, eu te louvo, e cantar um hino de adoração ao Senhor. Jesus é exemplo disso. No Getsemane, quando ele louva, ele sabia do que estava para acontecer no dia seguinte. Ele sabia que seria açoitado, entregue aos homens, e os homens fariam de toda forma com que viesse sobre ele todo o sofrimento e a morte de cruz. Mas ele cantou um hino. Ele cantou um hino. Experimente cantar quando a dor aperta. Experimente cantar quando a enfermidade toma. Por algum tempo, hoje não é diferente, pastoreando, mas houve um tempo em que nós éramos responsáveis pelo departamento de visita da igreja. E toda semana nós fazíamos 2, 3 visitas pelo menos. E havia alguns irmãos, eu lembro agora, falando aos irmãos, lembrei de uma irmã chamada Irmã Romana. O câncer tomou essa irmã. Ela era violinista na orquestra da nossa igreja em São Paulo. Ela estava muito magra. Ela não conseguia levantar mais da cama. Ela não conseguia quase nem mover a sua cabeça. Mas nós chegávamos, ela já tinha os hinos escolhidos. E ela dizia: cante aquele outro. E falava assim: Herbert, vem cá, canta. Irmãos, eram as melhores visitas que eu fazia, porque eu aprendia muito. Como alguém pode estar à beira da morte, sofrendo uma dor, sendo comida por essa enfermidade, e louvar ao Senhor e correr lágrimas, dizendo: Senhor, eu te louvo, Senhor. Se louvar independentemente das circunstâncias, não são as circunstâncias que vai nos impedir de louvar ao Senhor. Não é a dificuldade, a luta, ou até mesmo as necessidades que por vezes passamos, privacidades, que vai nos impedir de louvar ao Senhor. O que acontece com o crente, somente o crente entende, porque dadas situações tão difíceis, ele levanta a sua voz e começa a louvar ao Senhor. Quer identificar um crente? Olhe para ele. Ele está sempre louvando ao Senhor. Quantas vezes alguém passa assim perto de velório? Lá no Brasil é muito comum, eu acredito que os irmãos todos aqui conheçam isso. Nos velórios, nós louvamos. E alguém passa e diz: é um velório de crente. É algum crente que descansou. Porque eles cantam da morte. Estão ali despedindo. Momento de dor, de despedida. E o crente está louvando ao Senhor. Então nós vamos entender que independe de circunstâncias. Aliás, o salmista diz, de forma imperativa também: celebrai com júbilo ao Senhor. Todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é bom, foi Ele, não nós, que nos fez ovelha sua, do seu pasto, do seu pastoreio. E ele diz assim: entrai pelas portas com louvores. Entrai pelas portas com louvores. A gente já entra cantando,
já entra louvando, já entra adorando. Aqui não tem tempo para nos distrair com outras coisas, porque quando nós estamos nesse átrio, quando nós estamos congregados, então a celebração, o louvor é um brado de júbilo e de adoração ao nosso Deus. Então nós vamos ver que o louvor não é opcional, é uma ordem. Aliás, o apóstolo Paulo também fala isso, né? Que nós devemos nos alegrar, e alegrar sempre no Senhor. E devemos reconhecer que somos beneficiados quando louvamos. O texto diz, porque Deus habita no meio dos louvores. Louvai ao nosso Deus, todos os servos, a vós que temeis, grandes e pequenos, louvai ao Senhor. Então, irmãos, nós vamos ver nesse texto que nós lemos, que a vida do crente, que tem Jesus como Salvador, ela é uma vida de completa gratidão ao Senhor nosso Deus. Ela é uma vida que reconhece o tempo todo: olha o que Jesus fez por mim, olha o que Ele fez por mim. Eu não era digno, eu não era merecedor. Imagina, todos os méritos de Cristo. Então começa a reconhecer. No Novo Testamento, não só o apóstolo Paulo, mas outros apóstolos, discípulos de Jesus, bem como nós vamos ver vários testemunhos de muitos que tiveram essa experiência com Jesus. Mas uma que chama muito a minha atenção é a experiência daquele cego. Aliás, eram 10 cegos. 10 cegos que no caminho encontram Jesus. E quando eles encontram Jesus, eles dizem: Senhor, olha a nossa situação. Desculpa, eu falei cego. Eu estou falando de leprosos. Porque eu lembrei do cego também. São muitos exemplos. Mas os leprosos, eles tinham que viver afastados da sociedade. Eles não podiam viver na cidade, em família. Eles sofriam grandes traumas. E esses leprosos encontram Jesus e dizem: Senhor, olha para nós. E Jesus, tendo compaixão daqueles leprosos, Jesus disse: olha, Jesus estava indo para Jerusalém, eles estavam no caminho para Jerusalém. Jesus disse para eles: olha, vocês vá a Jerusalém, vocês podem ir. Se apresente ao sacerdote, porque assim dizia a lei. Uma vez leproso, afastado totalmente de qualquer convívio. Agora o sacerdote examina, atesta que está são, curado, e você pode voltar a viver. Então Jesus diz para eles: vai lá, se apresenta ao sacerdote. E os leprosos saem da presença de Jesus leprosos. Eles tomam o caminho em direção a Jerusalém leprosos. Talvez um ou outro ali podia dizer: olha, nós vamos porque Ele mandou. É Jesus, você já ouviu falar dele? Ele mandou, então nós vamos. Mas estamos leprosos. E diz que num dado momento eles estavam andando. Talvez eu use um pouco de expressões minhas. Mas um olhou para o outro e falou assim: você percebeu que você está diferente? Tua pele está limpa. Aí o outro olha: você também. E os 10 começam a interagir, vendo que eles estavam limpos. Vendo que a caminho de Jerusalém, aquela lepra já não era mais existente neles. Eles estavam totalmente limpos. E quando eles se percebem que estão limpos, dá a entender que não havia pressa, o prazo. Agora eu vou rápido. Eu estou com saudade da minha família. Eu quero entrar em Jerusalém. Vou me apresentar ao sacerdote. Vou cumprir o rito da lei. Mas um para. Um permite que os 9 continuam. E ele para. E diz o texto que ele para e ele volta. E ele volta, diz o texto, pulando, saltando, dizendo com toda a expressão: glória a Deus, porque diz o texto que ele glorificava a Deus. Ele volta pelo caminho e quem encontra não entende nada, porque ele está dizendo: glória a Deus,
Glória a Deus! Glória a Deus! E quando ele chega, voltando ao caminho, ele encontra Jesus, chega aos pés de Jesus, ele se curva, ele cai aos pés de Jesus, e ele dá graças. Uma expressão nossa, ele diz: Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Então aquele que vinha louvando em glorificação, agora louva em gratidão. Senhor, muito obrigado, Senhor. Eu era leproso, eu estava indo entre aqueles 10, eu era um deles. Eu não tinha condição alguma, totalmente fora de qualquer realidade social. E agora eu percebo que o Senhor me curou. Jesus levanta aquele homem e fala assim: cadê os outros 9? Só você voltou? E diz o texto que esse nem era considerado da religião. Ele era um samaritano, um homem discriminado pelos próprios judeus. E Jesus dá um exemplo de que a vida daqueles que têm um encontro com Ele glorificam a Deus e reconhecem com gratidão no coração o grande benefício que Ele fez por nós, o grande benefício que Ele tem feito a nós. Cada culto nosso, nós somos como esse leproso. Cada culto nosso, nós voltamos glorificando a Deus, e nós nos lançamos aos pés de Jesus e diz: Senhor, quem era eu? Quem eu era? Olha o que o Senhor fez por mim. Agora eu estou limpo. Agora estamos limpos, porque o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. Agora somos salvos, estamos sarados. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então eu me olho e vejo como este que pula em glorificação a Deus, numa atitude de glorificação, reconhecendo a boa vontade de Deus a nosso respeito, o seu favor e a sua graça, revelada por meio de Jesus, ao quem nós dizemos: Senhor, minha gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por mim. Os que encontram Jesus têm essa atitude. Mas ainda, irmãos, é importante vermos o quanto isto nos identifica como povo de Deus. Como o louvor, ele faz com que o cristão seja reconhecido pela própria vontade de Deus, como povo dele, como alguém de Deus separado. O cristão, ele tem essa particularidade. Deus o escolhe, Deus o elege por meio de Cristo, prepara como povo e coloca esse povo para viver no meio de outros, mas diferente, porque a nossa atitude, a nossa vida, em todo o tempo, ela é expressão de glorificação a Deus, e assim deve ser, porque nós devemos viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus. O apóstolo Pedro nos diz que nós somos a geração eleita, nós somos o povo adquirido, sacerdócio real, nação santa, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, em todo tempo, em todo lugar, nós somos nação eleita, nós somos povo escolhido, nós vivemos esse sacerdócio real, nós somos aqueles que foram comprados, nós somos aqueles que foram escolhidos e eleitos em Cristo Jesus. Então, dentro dessa expressão que nós lemos, nós vamos entender que louvor precisa ser e é uma explosão de júbilo, de alegria do povo de Deus, que é mandamento da parte de Deus para o seu povo. Pelo louvor nós entramos na presença de Deus. Pelo louvor nós sabemos que Deus
se faz presente entre nós, que Deus manifesta no meio do seu povo e que Deus habita no meio dos louvores. Por que louvar? Se louva a Deus pelo que Ele faz. Se louva a Deus e nós o adoramos pelo que Ele é. Porque quando louvamos a Deus, Deus manifesta o seu poder. Eu tenho experiências com isso, irmãos. Nós tínhamos um conjunto, cantávamos na igreja, e não poucas vezes, mas eu lembro, estávamos num bairro em São Paulo, era um culto de ceia. Nós estávamos cantando nossos hinos ali, visitando uma congregação. E quando terminou ali o culto, veio uma família, um irmão, muito emocionado, dizendo assim: olha, estou curado. Enquanto vocês cantavam, Jesus me curou. Enquanto a igreja canta, vidas estão sendo libertas. Enquanto cantamos, curas estão acontecendo. Armadilhas estão sendo desfeitas, laços do inimigo estão caindo por terra, porque quando nós cantamos, por meio do louvor, na expressão da nossa alma, em glorificação e adoração a Deus, não há potestade, não há inferno que permaneça, porque o louvor, ele invade, o louvor, ele ocupa o espaço, a atmosfera. Minha mãe tinha ao lado da sua casa algumas vizinhas que não gostavam de crentes. E elas faziam questão de mostrar: não gostamos. E minha mãe sofreu muito com isso. Mas é impressionante, irmãos, eu nunca vi minha mãe triste por isso. Ao contrário, ela estava sempre alegre. A minha mãe lavava roupa, cantando um hino. Eu aprendi, mas eu vou dizer que metade dos hinos que eu sei hoje, desses mais antigos, ou mais da metade, eu aprendi com minha mãe pendurando roupa no varal, fazendo comida, porque o tempo todo ela louvava o Senhor. E essas mulheres faziam algumas coisas, achando que ia atingir lá naquelas feitiçarias delas, lá aquelas coisas. E nada acontecia até o dia que elas chegaram. E vieram falar com ela: por quê? A minha mãe riu, assim, num sorriso, não de deboche, mas de alguém que está satisfeito em poder responder. E disse: por quê? Essas coisas não me atingem, falou para ela. Essas coisas não me atingem. Porque enquanto vocês estão perdendo tempo com isso, eu estou louvando a Deus. Estou adorando o Senhor. Então há poder quando nós louvamos ao Senhor. E eu estou aqui lembrando textos maravilhosos da Bíblia, que certamente todos conhecem, mas só para lembrar. Guerra. Nações se levantam contra Israel. Josafá rei. Medo. Eles estão vindo. Eles são muito. De repente uma palavra: nessa peleja não tereis que pelejar vós, eu vou pelejar por vocês. Coloca os levitas, coloca os músicos na frente. Há uma calma no povo. O rei não se preocupa, porque o Senhor disse que vai lutar por eles. E ele confia, e de repente o exército de Israel está indo, mas à frente estão indo os músicos. Alguém está tocando, alguém está cantando. Vitória. Vitória total. Porque o Senhor disse que daria vitória. Então o povo agora canta: louvai ao Senhor por sua benignidade, porque a sua benignidade dura para sempre. E nós vamos ver com júbilo e louvor o Senhor desfazendo ali as emboscadas, desfazendo as armas do inimigo, e eles
tendo que recuar, voltar, derrotados, envergonhados. A palavra de Deus fala também de Paulo e Silas na prisão. Açoitados, presos os pés, presos pelas mãos. Era tarde, já virando meia-noite. Aí um olha para o outro falando, estamos presos. Estamos presos. Machucados, E amanhã? Amanhã nem sei o que vai ser. O que nós vamos fazer? Vamos cantar. Como é que é? Vamos cantar. Presos, ameaçados. Aí de repente diz o texto, em Atos, que Paulo e Silas, em meio à prisão, eles começam a louvar ao Senhor. E eles cantam um hino ao Senhor. E logo, aquele cárcere, aquelas cadeias caem, aquela cadeia se abre, e aqueles que estavam presos já não estão mais presos, aqueles que tinham cadeia já não tem mais cadeia, porque o louvor, irmãos, faça essa experiência com Deus. Nós temos razões na alma, no espírito, para dizer, Senhor, eu reconheço a tua glória, e eu reconheço o que o Senhor fez por mim, então eu canto em glorificação e adoração ao teu nome, da mesma forma que eu canto, reconhecendo tudo o que o Senhor fez por mim, então eu canto, eu louvo ao Senhor, e as cadeias caem. Se nós olharmos um pouco mais distante, ainda Jericó era uma das cidades símbolo quando o povo de Israel entra na terra prometida, porque é uma cidade murada, uma cidade forte. Diz os historiadores que aqueles carros que tem uma largura talvez pouco mais do que um carro normal hoje, mas eles passavam em duas mãos naquelas muralhas tão largas que era. Haviam casas, as muralhas eram fortes, largas. E como conquistar? Como vencer? Aí o Senhor disse, não vai ser com arma, não vai ser de outra forma, a não ser vocês passem por ela e toque a trombeta. Passa um dia, toca a trombeta, 2, 3, 4, tudo igual lá. 6, 7º dia, 7 voltas, muralha igual, 2, 3. De repente, enquanto eles tocavam e passavam, as muralhas se caem. Sabe por quê? Porque havia uma ordem de Deus para aquele povo louvar o Senhor. E quando louvamos o Senhor, as muralhas caem. As muralhas vêm ao chão. Várias outras expressões. Saul atormentado, chama alguém. Aí vinha Davizinho, o Davi com a sua harpa. Como é lindo quando alguém toca bem, dedilha. Temos um irmão lá na igreja que é fantástico, ele toca um violão. Por vezes eu paro para ouvi-lo. Damos oportunidade para que ele possa executar o seu instrumento. E diz o texto que Davi tocava a sua harpa. E quando ele tocava a sua harpa, aquele espírito mau que havia em Saul saía e ele era liberto. Eu estou trazendo alguns exemplos para nós entendermos e nos edificarmos pela palavra de Deus, da importância do louvor, da necessidade do louvor, do significado do louvor, o que representa o louvor para a igreja, o que representa o louvor e deve representar em nossas vidas. Como despertar, porque quando louvamos, grandes coisas acontecem. Quando louvamos, coisas tremendas acontecem ao nosso redor. Mas sobretudo, quando louvamos, nós reconhecemos quem é o nosso Deus, quem Ele é. E com gratidão nos manifestamos e nos apresentamos diante dEle. Precisamos reconhecer a senhoria de Cristo.
o seu nome, a sua autoridade. O Paulo, o apóstolo, aos Filipenses, ele diz a respeito de Jesus, falando pelo que Deus o exaltou soberanamente, que deu um nome que é acima de todo nome. Esse é o nosso Senhor, a quem louvamos, e diz ainda que a Ele toda língua confessa e todo joelho se dobre. Hoje a igreja exerce o louvor, mas haverá um dia que todos deverão e todos terão que se prostrar diante de Deus, e todos hão de confessar. Hoje nós confessamos porque nós o recebemos, hoje nós o confessamos porque somos a sua igreja, somos o seu povo, mas haverá um dia que todos terão que reconhecer. Hoje nós fazemos isso pela graça de Deus que está em nós, que habita em nós pelo Espírito Santo. Mas haverá um dia que todo joelho vai se dobrar diante dele e dizer: Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, reconhecer, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. E nós diremos: Ele é o Senhor. E nós estamos aqui dizendo: Ele é o Senhor. Em Apocalipse nós vamos ler que estavam diante do trono, no capítulo 5, e estavam lá os 4 anciãos, e eles tinham um livro, e quem é digno de abrir o livro? Estou resumindo, já deu o horário, mas diz o texto, que um se levanta, e diz o evangelista João, porque ele olha e ele fala, e era semelhante a um cordeiro, mas ele olha e diz: eis aí o cordeiro. Ele escuta, diz: eis aí o cordeiro que foi morto e que é digno de abrir o livro e desatar o selo. E todos se prostraram diante dele. E nós vamos ler ainda a respeito dos anciões que tiram as suas coroas, colocam diante do trono e o adoram. Nós somos essa igreja que reconhece quem é o cordeiro, quem é digno, quem merece o louvor e toda a adoração. Ele que foi ferido por nós. São vários tópicos aqui, irmãos, que eu gostaria de compartilhar, mas é importante nós estarmos proclamando essa vitória em louvar ao Senhor, que eleva-nos numa dimensão e nos faz chegar mais perto, contemplar a beleza, a formosura do nosso Senhor, e com o louvor sentimos a sua presença, a presença dele que está entre nós. Aleluia. Deus nos criou para a sua glória, Deus nos criou para o seu louvor. Escolha louvar ao Senhor, escolha louvar ao Senhor. Então louve, simplesmente louve. É esse? Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Quem pode me ajudar? De novo. Então louve. Aí. Simplesmente louve. Glória a Deus. Tá Glória a Deus. Louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo mudar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele Olha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. A sua bênção chegou. comece a cantar com muito louvor. Pode colocar-se em pé, os que puderem. Com muito louvor.
Entender isto é viver a essência de Deus como igreja. Entender isto é ter em nossa vida uma marca, a marca que somos o povo de Deus. Entender isto é confessar Jesus todos os dias, em todo o tempo, de que Ele é Senhor em nossas vidas e que nós o reconhecemos como Senhor. Entender isso é nos prostrarmos diante dEle, em meio às circunstâncias, dificuldades, o que for, e dizer que isso não importa, porque Ele continua, Ele é e sempre será digno de todo louvor, da nossa alma, de toda adoração. Eu não sei se talvez alguém possa aqui nessa noite estar pensativo a respeito disso que nós estamos falando, ou até mesmo desejoso ainda mais de louvar ao Senhor e de compreender que nós fomos salvos por Cristo Jesus e com propósito, como igreja, nós rendemos glória a Ele. O nosso culto é um serviço ao nosso Deus, em gratidão, em louvor, em adoração. Se no Antigo Testamento havia ali sacrifício de animais, hoje é da alma, de lábios que confessam, de vidas que adoram o Senhor, que se apresentam e se ajustam a cada dia. Como é importante o culto, como eu amo estar na igreja, como eu amo ouvir a palavra do Senhor, pois cada culto eu me ajusto um pouquinho mais, eu chego mais perto de Deus, eu vou dizendo: Senhor, tem coisas para ser melhoradas em mim, ajude-me, Senhor, ajusta-me, Senhor, para que possamos viver sempre para a glória de Deus. O testemunho de vocês aqui vai longe, tem chegado em várias partes do mundo, muitos têm acompanhado o trabalho dessa igreja, e isso também, viu, pastor Paulo, é para a glória do Senhor nosso Deus. Não mede as circunstâncias, se entregue completamente, viva para a glória de Deus, que a tua vida seja uma constante glorificação a Deus, e que em tudo os homens possam olhar e dizer: é diferente, é uma vida que glorifica a Deus. Se me permite orar, pastor Paulo? Eu quero orar com a igreja. Confesso que meu coração está alegre. Sinto muita alegria aqui, irmãos, muita paz. Mesmo porque muito desejei estar aqui nesse lugar. Que bênção estar aqui. Eu, sem conhecer pessoalmente a maior parte aqui, eu já dava testemunho de vocês. Eu dizia e digo, não poucas vezes, em Londres tem uma igreja de uma maior parte de brasileiros que vivem para a glória de Deus. Poderiam estar somente ocupados com os business aí, com as coisas, com os negócios, mas escolheram viver para a glória de Deus. Eles preferiram a presença de Deus, preferiram se curvar diante de Deus, enquanto outros se curvam diante de homens e tantas coisas. Nós nos prostramos diante de Deus. Viva para a glória de Deus. Pai querido e santo, aqui está a tua igreja, Senhor, teu povo que o Senhor comprou, resgatando com sangue precioso vertido na cruz. Senhor, o meu coração se alegra nessa noite, Senhor, em comunhão com os nossos irmãos, em podermos juntos, Senhor, testemunhar que o Senhor é Deus em nossas vidas, e que o nome do Senhor está nesse lugar, e que para a tua glória nós fomos resgatados, e assim vivemos como tua igreja. Senhor, abençoe o ministério desta igreja, o ministério local,
cada pastor, pastora, todo o corpo ministerial, toda a igreja, Senhor, todos os trabalhos, serviços que aqui se apresentam, Senhor, em louvor ao Teu nome. Que cada um, Senhor, que cada uma possa sentir-se recompensado com a Tua presença, Senhor, que nos enche, que invade o nosso ser, renovados pelo Teu Espírito dia a dia, alimentados pela Tua palavra, Senhor, que haja comunhão, que haja crescimento, que a Tua boa mão continue sustentando, guardando, dando firmeza, Senhor, para que possamos viver não na expectativa humana, mas na expectativa dos céus, olhando para cima, buscando as coisas que são de cima, nos alimentando de Ti, Senhor. Ajude, Senhor, ao pastor Jackson, à pastora Kemi, a todo o corpo ministerial, Pai. Continue fortalecendo, dando visão, amplitude, saúde, dando graça para que possam cumprir o ministério ao qual foi confiado. Senhor, e se porventura alguém chegou aqui hoje triste, se alguém chegou aqui com o coração apertado, se alguém chegou aqui duvidoso, sem saber do sentido da vida, ou até mesmo da razão desta igreja, que possa agora, tocado pelo Teu Espírito, Senhor, confessar o Teu nome, sabendo que o Senhor está presente, e que possamos todos juntos dizer que o Senhor é o nosso Senhor, que o Senhor tem um nome acima de todo nome, e que o Senhor é o nosso Salvador. Ajude, Senhor, a cada família aqui representada, ajude a cada lar, Senhor, do maior ao menor, que a Tua bênção venha repousar sobre a vida de cada um dos Teus filhos, de cada um aqui representado. Ó Deus querido, é no nome de Jesus que oramos e pedimos para a glória do Teu nome. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, querida igreja. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. O nome do Senhor é louvado. Amém. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento.